E será que o filme de Boku no Hero, My Hero Academia, chega no momento certo? E nesse segundo semestre de 2024, terminou o mangá de My Hero Academia, o Boku no Hero Academia. E não é porque o mangá se encerrou no seu capítulo 430 que a obra vai se encerrar como um todo. Afinal, My Hero Academia dá muito dinheiro. Os fãs podem não ter gostado do final, assim como eu não gostei, mas quando você pensa na obra, ele dá muito lucro. Então, enquanto eles conseguirem tirar dinheiro disso, eles vão tirar a indústria e os estúdios. Então, a partir daí, My Hero Academia continua tendo produções, seja para videogame, seja para o cinema, ou seja o anime que ainda está rolando. E nesse mês de setembro, de outubro, na verdade, no dia 10 de outubro, chega nos cinemas nacionais o mais novo filme da franquia My Hero Academia, chamado My Hero Academia You Are Next. E a partir daí eu fiquei pensando, será que esse filme chega no momento ideal? Pensando como os fãs estão meio revoltados com a obra, como não deu nem tempo das pessoas pensarem um pouco sobre ela, eu vim refletir sobre isso e como isso pode afetar a bilheteria do filme mundial. E eu falo mundial porque, para quem não sabe, My Hero Academia You Are Next chegou há alguns meses no Japão. Mas é o que acontece normalmente. Um filme chega lá no Oriente e depois que ele lança na onde ele realmente foi feito, os filmes de anime, aí depois de alguns meses, aí ele é mandado para o mercado internacional. Aí ele chega em todos os outros globos. E aí é o que acontece aqui. E aí chega em outubro. E agora eu vou refletir um pouco se o filme deveria ou não chegar nesse momento. E o primeiro ponto que eu acho principal para falar por que eu acredito que talvez esse filme não chegue no momento certo, seria o final do mangá. Na verdade, os últimos arcos. Porque para quem fala que o final de My Hero Academia foi uma decepção, parece que só o final estragou a obra como um todo. E isso é uma mentira. Sim, o final de My Hero Academia, ele não é bom. Na verdade, ele é bem ruim a forma como eles escolheram encerrar a história. Mas quando você pensa além disso, você percebe que não é o último capítulo que foi ruim. Foi o último arco como um todo. Na verdade, até antes do último arco. My Hero Academia vem recebendo muitas críticas desde o arco mais ou menos do Deku Dark, quando ele meio que fica meio num lado sombrio, que ele quer resolver tudo sozinho. Aquele arco, o mangá já começou a receber muitas críticas. De lá pra frente, ele nunca voltou ao seu auge. Ele ganhou alguns momentos grandes, mas quando você pensa no mangá como um todo, você percebe que é um mangá que recebeu muitas críticas, e cada vez mais. Então o final ser ruim, o final ser decepcionante, e escolherem fazer ele não ser o herói número 1, é uma decepção. E seria decepcionante de qualquer jeito, mas um todo faz com que aquele final seja ainda pior. Então esse é o primeiro ponto que eu acredito que já duvidou se lançar um filme agora. Porque se lançasse esse filme daqui uns 2 anos, por exemplo, ou daqui 1 ano, as pessoas ainda estariam revoltadas com o final. Os fãs ainda estariam revoltados, mas eles já estariam com um pouco de saudade daqueles personagens, com um pouco de saudade daquele universo, porque é mais ou menos assim que funciona. Tem muita obra que as pessoas não gostam, mas quando passa algum tempo, as pessoas sentem saudade daquela nostalgia de ler aquela obra. Então, quando você passa um tempo no seu lançamento, isso pode ser bom, essa respirada e baixar a poeira para poder lançar o próximo arco, ou poder lançar um filme ou um one shot. Isso funciona bem. Eu conheço alguns mangás que já passaram por isso. Por exemplo, Bleach é um bom exemplo. Quando Bleach encerrou, ele foi extremamente criticado. Hoje em dia as pessoas gostam muito de Bleach, porque passou um tempo e passou aquela ideia da nostalgia. My Hero Academia poderia ter feito isso, mas você lançar um filme meses depois, poucos meses depois do final da sua obra, que é realmente criticado, eu acho que isso pode ser um problema. Porque muita gente pode ainda estar chateado, magoado ou irritado pro caminho que foi My Hero Academia, e isso pode afastar as pessoas do cinema. Esse mesmo filme daqui 1 ano talvez tivesse mais público, e não que as pessoas não vão ver, mas isso acaba acontecendo. Se a pessoa está revoltada, ela vai pensar, por que eu vou pagar caro para ir no cinema assistir esse filme se a obra terminou tão mal, se a obra é tão ruim? Então esse é o primeiro fator, o final do mangá. O final do mangá com
toda certeza vai afastar um público de ir no cinema. Ainda mais porque o cinema não é barato. Então isso também afasta mais o público ainda. Então é um combo de coisas que vai fazer com que o final do mangá realmente afaste as pessoas. Outro fator que pode afastar as pessoas é uma quantidade de filmes não tão bons de My Hero Academia. E por que eu falo isso? Porque também é inevitável. Os fãs de anime naturalmente têm um afastamento de filmes de anime, porque normalmente cresceu assistindo filmes de anime ruim. Eu, por exemplo, sou assim. Muita gente que eu conheço que também gosta de anime era assim, que saiu um filme de anime e mesmo que fosse uma obra que gostasse muito, ficava afastado, porque sabia que a maioria dos filmes eram considerados fillers e mais do que isso, a maioria dos filmes, elas acabavam sendo muito ruins porque não eram os animadores originais fazendo, porque não era uma história original, era uma história criada pro filme e não funcionava bem. My Hero Academia começou muito bem com Two Heroes, mas os próximos filmes, que era o Heroes Rising e o Missão Mundial dos Heróis, não foram bons filmes. O Heroes Rising até um pouquinho melhor, tem um final bom, apesar da história ser bem qualquer coisa. Agora o outro, que é o Missão dos Heróis, esse filme é muito ruim. Então isso também acaba afastando. Então você tem um mangá que afasta as pessoas e os filmes que não estão dando aquela credibilidade para você ir no cinema querer assistir, já que a franquia também tá errando muito ali. E a gente chega no terceiro ponto, que seria o anime afastar as pessoas. O anime, até agora, ele tá chamando a atenção do público, ele tá fazendo a história do arco final, mas ele não tá no momento onde todo mundo odeia a obra. Mas o que acaba acontecendo? Muita gente vai evitar assistir o filme no cinema com medo de spoiler. Isso acaba acontecendo, é inevitável. Porque a pessoa que vai ver o filme no cinema, ela vai pensar assim, e se eu for assistir e receber um spoiler? Será que a obra se passa depois ou antes do final do mangá? A pessoa não sabe. Isso também, inevitavelmente, acaba afastando as pessoas. Porque ela olha e pensa, eu não vou chegar no cinema e levar um spoiler da obra final num filme. Então, isso também afasta as pessoas. E isso é culpa muito do marketing do filme. Porque o marketing do filme não tá vendendo como uma obra dentro de My Hero Academia. Não, ele tá vendendo como se fosse uma aventura a mais da história. Então isso acaba afastando as pessoas. E aí entra o outro ponto que vale destacar aqui, que seria o filme, para quem não leu o mangá, pode assistir tranquilo, porque ele não se passa depois dos acontecimentos do mangá. Ele acontece durante esse arco que está passando agora no Japão. Então pra você que tá vendo o anime, ele não vai te dar spoiler de nada. Inclusive você não vai nem ficar perdido caso esteja acompanhando semanalmente a obra. Então esse também é outro fator que vale destacar. Mas isso acaba afastando. Então no fim das contas fica a pergunta, My Hero Academia é um filme que chega na hora errada? Pra mim, muito. Não que seja um filme que não deva ser visto no cinema. Eu sempre falo e eu vou repetir. Eu sempre recomendo que todo filme de anime que chegue no cinema seja assistido pelo público. Eu recomendo porque às vezes isso vai atrair o mercado e aquecer para fazer com que outros filmes de anime cheguem. Mas é inevitável que My Hero Academia e You Are Next é um filme que chega no momento errado de todos os lados. Para as pessoas que gostam do mangá ou leram o mangá, não vão querer consumir porque eles vão pensar, nossa, acabou recentemente My Hero Academia e eu não tô com vontade de consumir nada dessa obra. Então esse público vai ser afastado. As pessoas que não são super fãs de filme de anime também vão se afastar, porque o repertório histórico de filme de anime no cinema, de questão de My Hero Academia, não é dos melhores, apesar do Two Heroes ser um excelente filme. E quando você pensa no anime, muitos vão se afastar com medo de tomar spoiler. Então é um filme que pra todo lado que você olha, chega no momento errado. Não quer dizer que o filme vai ser um fracasso de bilheteria, não quer dizer que o filme não vai ser bom. Na verdade, o filme pode ser excelente e melhor até que o arco final do mangá. Mas quando você pensa em questão de momento pro filme ser lançado, ou era melhor ter lançado junto com o Japão, que foi antes do lançamento do fim do mangá, e o mangá tá sendo muito comentado ainda, My Hero Academia tava na boca do povo, ou no ano que vem, quando as pessoas vão estar com a poeira um pouco abaixada. Nesse momento, eu acho que é um momento bem errado para lançar o filme. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme de My Hero Academia? Tá ansioso ou vai deixar para ver só em casa? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.